Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não sabe, meu nome é Fernanda Queiroga, sou especialista em direito administrativo e hoje vamos falar da importância dos regimes de execução para a análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. A gente pode começar da seguinte forma: alguns pressupostos devem ser levados em consideração na hora que a gente for examinar um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. É necessário que a gente conheça os regimes de execução de licitação existentes. E agora a gente vai saber por quê. Para cada tipo de regime, temos uma análise particular, temos observações próprias, peculiaridades. Quando a gente conhece os tipos de regimes de execução, dominando seus conceitos, a gente vai ter mais sagacidade na análise que será juntada ao processo administrativo, o que vai refletir diretamente numa eventual instrução judicial. É muito comum que o nosso trabalho seja usado como subsídio em instruções processuais. E a apresentação de uma análise apurada, né, ela vai municiar o órgão de um documento robusto, além de proteger o autor. Então, gente, sem mais delongas, vamos conversar sobre os regimes de execução e licitação. O que é isso? O que é regime de execução em licitação? Esse termo é encontrado nos principais normativos que tratam de contratações, aqueles que a gente já está acostumado a ver todo o tempo. A Lei 8666, a Lei 12.462 de 2011, a Lei 13.303 de 2016, a PL 4253 de 2020, a nova lei de licitações, que em breve nós também começaremos a utilizar. Na administração, a execução de obras ou a prestação de serviços, ela pode ser de forma direta ou indireta. No caso da direta, a administração executa o objeto por meios próprios. É quando a gente utiliza a equipe de marcenaria do órgão para consertar móveis. Já na forma indireta, os mesmos móveis seriam consertados por empresa terceirizada. O nosso foco é a execução indireta, porque envolve a celebração de contratos com terceiros. Para a gente efetuar uma contratação de terceiros, é necessário cumprir requisitos formais esculpidos na lei. Isso é uma exigência da 8666. A formalização, ela serve para o interessado apresentar suas propostas e preços, e para que a administração, né, possa acompanhar a execução do objeto que foi licitado. Pois bem, quais são os tipos de regime? Vamos partir da premissa que o objeto será contratado de forma indireta. Obrigatoriamente, essa contratação, ela vai definir custos e prazos, dentre outras coisas. E certamente sob qual regime será executado o contrato. Nesse sentido, temos os seguintes tipos de execução. Na Lei 8666 de 93, a gente pode observar que no artigo 6º, né, inciso 8º, alíneas de A a E, os tipos de nós temos os seguintes tipos de regime: empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, a tarefa e a empreitada integral. Já na Lei 12.462 de 2011, o artigo 8º, ele traz todos os tipos da 8666 e traz como novidade o regime da contratação integrada. Percebam, houve o acréscimo da contratação integrada que a gente vai ver com mais detalhes adiante.
Outro normativo que aborda o assunto é a Lei 13.303 de 2016, mais conhecida como a Lei das Estatais. Essa lei, ela introduz um novo tipo, que é a contratação semi-integrada, elencada no artigo 43. Também, né, está em tramitação, como eu já citei lá, né, inicialmente, o projeto de lei 4253 de 2020, que ele trata da nova lei de licitações. Esse projeto ele já foi aprovado no Senado Federal e seguiu para a sanção presidencial. Nesse projeto, os regimes de execução, né, eles estão elencados no artigo 45, dos incisos 1 ao 7º. No texto do projeto, nós encontraremos os regimes de empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, contratação por tarefa, empreitada integral, contratação semi-integrada, contratação integrada e a novidade, que é o fornecimento e prestação de serviço associado. Fica claro, gente, que essas inserções de novos regimes têm o objetivo de acompanhar a evolução das necessidades do poder público. Agora, o que significa cada tipo de execução? Qual a definição? Pessoal, os conceitos de cada tipo de execução podem ser extraídos nos normativos citados. Desse modo, quando eu estiver falando o conceito de empreitada por preços unitários, por exemplo, lembrem que terá o mesmo entendimento para os normativos mencionados há pouco. Então, vamos lá. A empreitada por preço unitário é um regime de execução em que a contratação se formaliza por preço certo de unidades determinadas. Vamos exemplificar. A administração pública pretende contratar uma empresa para a execução de uma obra que envolve, além de outros serviços, drenagem do solo. Como de praxe, os licitantes devem apresentar suas propostas e seus preços, certo? Ao elaborarem suas propostas, sabem também que terão que fazer serviços de drenagem do solo, mas não sabem de antemão o seu custo exato. Por quê? Porque as quantidades apresentadas no projeto básico são estimadas. Eles sabem que terão que drenar água do solo, mas eles não sabem a quantidade com precisão. Aí, ao elaborarem as suas respectivas propostas, os interessados vão fazer sua cotação com preço certo de unidades determinadas. Porém, devido à imprecisão na definição das quantidades nas suas propostas, eles vão cotar com certeza o preço por metro cúbico de água drenada. Mas restará o quê? A incerteza no quantitativo. Aqui enquadra-se o uso do regime de execução de empreitada por preço unitário, que permite a alteração dos quantitativos em função do volume de água drenada para a execução da obra. Agora vamos para a empreitada por preço global. É um regime de execução em que a contratação se formaliza por preço certo e total. Permite a identificação de todos os elementos técnicos e informações necessários e indispensáveis à composição e formação do seu preço. Nesse tipo de regime, a administração ela precisa contratar uma empresa, por exemplo, especializada em serviços de higiene, limpeza e conservação,
Para isso, o que ela vai fazer? Ela vai publicar um edital de licitação dizendo que a empresa a ser contratada deverá fazer o seguinte: limpar as salas todos os dias, encerar uma vez por semana, limpar as vidraças de 15 em 15 dias, lavar o prédio uma vez por mês. E ela fala que a quantidade de pessoas serão 10. E os interessados, então, apresentam suas propostas e seus preços. Notem que, pela natureza do serviço que pretende a administração, os interessados eles podem cotar um preço pré-definido e correspondente ao valor total do serviço. Logo, o regime de execução será o de empreitada por preço global, ou seja, o interessado ele pode dar o seu preço certo e total, porque já sabia antecipadamente quanto iria gastar com o empreendimento. Vamos lá, uma situação interessante é que nas licitações para a contratação de obras, serviços e compras e nas alienações, quando o objeto for de natureza divisível, sem prejuízo do conjunto ou complexo, é obrigatório que a adjudicação seja por itens e não por preço global, pois isso, segundo o Tribunal de Contas da União, visa propiciar a ampla participação dos licitantes. Já a contratação por tarefa é um regime de execução em que há a contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de material. A tarefa decorre de obra ou serviço de pequena monta, e a administração pode ou não fornecer o material. O Tribunal de Contas da União, ele considera esse regime precário, né? Isso está previsto na revista do Tribunal de Justiça número 40. Gente, esse regime, né, contratação por tarefa, por ser de pequeno custo, não há necessidade de licitar, nem de assinar um contrato formal. Basta que o tarefeiro, né, dê um recibo correspondente ao pagamento efetuado, o que será pago com a verba denominada de pronto pagamento. Esse tipo de regime, né, ele pode ser usado, por exemplo, quando a administração pública ela contrata o conserto de estofados de cadeiras ou a confecção de bordados nos uniformes dos servidores. A empreitada integral. Esse regime, gente, é um regime de execução em que a contratação do empreendimento, né, existe, né, ela é feita na sua integralidade, com todas as etapas de obras, serviços, instalações necessárias, sob a inteira responsabilidade da contratada, do contratado, até a sua entrega ao contratante, que seria a administração, em condições de entrada em operação, entendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural, operacional e com as características adequadas às finalidades para as quais foi contratado. A construção de uma hidrelétrica é um exemplo desse regime, pois é necessária uma estrutura que torne a obra apta a funcionar. Pessoal, é muito comum que empreitada global e integral sejam consideradas como sinônimos, mas elas não são. E para fazer a distinção, o primeiro passo é lermos a palavra integral, não como sinônimo de global, inteiro, completo, mas sim no sentido de integração. Mas integração de quê?
da construção e da operação de uma obra, né? Pode parecer confuso, mas não é. Por exemplo, ao comprar um novo apartamento, você não o receberá em plenas condições de uso, certo? Por quê? Porque será necessário instalar todo o mobiliário, equipamentos para que você possa morar nele, certo? Esse é o tipo de entrega oferecido pela empreitada global, entenderam? Por outro lado, a empreitada integral, ela vai além. Por quê? Porque ela possibilita a entrega do objeto em plenas condições de utilização, com todos os equipamentos e aparelhagem necessários à sua operação, né? Aí geralmente surge um questionamento acerca desse regime, né? E a utilização desse regime, dessa empreitada integral? Ela é muito usada? Geralmente fazem essa pergunta, né? Gente, para falar a verdade, ela raramente é utilizada. E por que que ela raramente é utilizada? Por conta ela é uma questão legal, né? Por que isso? Porque você tem uma regra imposta na 8666, que foi seguida pela 12462, ela determina o parcelamento do objeto sempre que técnico e economicamente viável. Então, qual é a diferença desses regimes? Se ela é pouco utilizada, tem diferença, não tem diferença? Temos. É o exemplo de uma escola pública, onde a compra do mobiliário, né? Assim vocês vão conseguir fazer a distinção. Onde a compra do mobiliário não está diretamente conectado, né? Conectada à operação dessa escola, podendo os móveis serem adquiridos em licitação distinta, com empresas de ramo diferente da construção. Agora, por outro lado, lembram do nosso exemplo da construção da hidrelétrica? Então, o seu centro de controle, né, o centro de controle da hidrelétrica, ele está diretamente ligado à operação do complexo, não sendo razoável, né, a administração assumir o risco de incompatibilidade de fornecimento ou instalação dos equipamentos, né? Nesse caso da hidrelétrica, o parcelamento seria tecnicamente inadequado. É por isso que o Tribunal de Contas da União, no acórdão 711 de 2016, plenário, ele determina que a empreitada integral somente deve ser utilizada em obras complexas e de grande vulto, tornando bastante raro esse regime de execução. Passemos para outro tipo. Contratação semi-integrada. É um regime de execução previsto na lei das estatais como uma novidade. Esse prefixo semi, né, ele denota meio, metade, ele dá uma ideia de quase, né, um tanto quanto, digamos assim. Desse modo, nós temos que ter em conta que esse regime ele é quase uma contratação integrada, né? Ele é bem próximo desse regime que nós vamos ver a seguir. A semi-integrada é um tipo de regime que envolve a elaboração e o desenvolvimento do projeto executivo, né? A execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Esse regime dependerá, né, da possibilidade de prévia definição no projeto básico das quantidades de serviços a serem executados na fase contratual.
e é possível que estatais contratem sobre esse regime, né. Um exemplo dessa contratação, trago para vocês um procedimento licitatório de 2019 da Companhia do Espírito Santo, que é uma estatal, que ela realizou esse procedimento licitatório com base na semi-integrada, ou seja, a integralidade de todas as etapas descritas lá no projeto básico, né? A missão dela é o executivo, e demais serviços que se fizerem necessários. E detalhe, de inteira responsabilidade da contratada até a entrega definitiva à administração. No caso, a estatal, lá do Espírito Santo. Agora, a contratação integrada. Essa é importante. A contratação integrada é um regime de execução em que a contratação ela vai envolver a elaboração e o desenvolvimento não é o projeto, dos projetos básico e executivo. Lembram? A semi-integrada, a gente estava falando do executivo. A integrada, a gente está falando do desenvolvimento dos projetos básico e executivo. A execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Pessoal, esse regime, a contratação integrada, ele pode parecer, né, que ele surgiu com a 12462, né? Mas não. As contratações integradas, elas foram previstas pela primeira vez no Regulamento Simplificado de Licitações da Petrobras. Nesse decreto, ficou estabelecido que a Petrobras poderia se valer de contratações integradas que compreenderiam a realização de projeto básico e o detalhamento, realização de obras e serviços, montagem, execução de testes, pré-operação. Aí nós vamos ter basicamente a definição do que eu falei para vocês do que seria a contratação integrada. Então, diante dessa definição, né, surgem perguntas tipo: posso utilizar a contratação integrada para qualquer serviço ou obra? E normalmente eu respondo com o acordo do Tribunal de Contas, o acordo 1510 de 2013, plenário, que ele definiu que a obra ou serviço de engenharia ele deve preencher pelo menos um dos requisitos elencados lá no artigo 20, parágrafo 1º do RDC, que é o RDC, é o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, é a Lei 12.462 de 2011. Quais são esses requisitos? Ele fala que tem que preencher no mínimo um. Os requisitos são a natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica do objeto licitado, ou que possam ser executados com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado, pontuando-se na avaliação técnica, sempre que possível, as vantagens e benefícios que eventualmente forem oferecidas para cada produto ou solução. Vocês perceberam que esse tipo de regime, né, de contratação integrada, ele se assemelha ao da empreitada integral? Porém, é possível visualizar que esse regime está fixado no âmbito do RDC, que tanto o projeto básico quanto o executivo, eles passam a constituir, juntamente com a execução da obra ou serviço de engenharia, o próprio objeto da contratação.
Gente, eu não posso deixar de trazer para vocês o magistério da Maria Silvia de Pietro, né? Ela fala o seguinte: que nesse regime não haverá projeto básico aprovado pela autoridade competente, que vem lá no instrumento convocatório, conforme a 8666 dispõe lá. Não. Por quê? Ela diz que essa contratação, ela já abrange a elaboração, o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega, né, final do objeto. Nesse regime, ao invés do projeto básico, né, o instrumento convocatório, lá o edital, o instrumento convocatório, o que, que ele vai ter? Né? Ele vai ter, né? O que, que ele vai ter que ter obrigatoriamente? Um anteprojeto de engenharia. Né? E esse anteprojeto ele vai contemplar os documentos técnicos destinados a possibilitar a caracterização da obra ou serviço. Entenderam? Diferente da contratação semi-integrada, né, que é um regime da lei das estatais, a contratação integrada ela está prevista tanto no RDC como na lei das estatais. Por isso, ela pode ser usada tanto pelas estatais quanto por outros entes. Tanto é que o DENIT, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Infraestrutura, no edital 177/2018, ele utilizou o regime da contratação integrada para a contratação de empresa, para quê? Para a elaboração do projeto básico e executivo e execução das obras de implantação e pavimentação da rodovia BR-230 Pará. E, por fim, não menos importante, temos o fornecimento e prestação de serviço associado. Lembram que eu citei lá atrás? Isso é a novidade, né, da nova lei de licitações. E o que, que é isso? Eu posso dizer para vocês que, em linhas gerais, como eu falei, né, é uma nova espécie, um novo regime, e ele prevê a comunhão da execução de uma obra ou fornecimento de um bem com a sua operação e manutenção, por um período adicional após a entrega do objeto à administração. Mal comparando, né, pode ser entendido como uma espécie de mini concessão de uma obra ou de um bem público. Né? Aí vem a pergunta que não quer se calar. E por que, que a gente tem que conhecer esses regimes? Bom, como eu disse, né, alguns regimes, no momento em que estamos examinando um pedido de reequilíbrio, deveremos atentar para alguns detalhes, né? Dentre os regimes que foram apresentados agora, eu posso citar para vocês a empreitada por preço global e a contratação integrada. E por quê? Porque normalmente muitas pessoas deixam de observar questões cruciais. Por exemplo, a matriz de risco necessária na contratação integrada. No caso de uma empreitada por preço global, né, vou trazer para vocês um caso que aí em cima desse a gente tenta entender a análise que deveria ter sido feita. Uma empresa, né, ela foi vencedora de uma licitação e assinou o contrato com a administração. Essa licitação o regime era empreitada por preço global. Meses após o início das obras, foi assinado o primeiro termo aditivo. Em razão de quê? Em razão de acréscimos referentes aos valores necessários para a conclusão da obra, certo? Que resultou
na prorrogação do prazo para o término da obra por mais 60 dias. Então, vamos recapitular. Eu tenho uma empresa que venceu uma licitação, o regime era contratação por preço global, ela tinha um prazo X para apresentar o resultado, né? Ela, ela continuou a execução desse contrato e meses após foi celebrado o primeiro termo aditivo, certo? Esse termo aditivo foi para quê? Para prorrogar o prazo por mais 60 dias. Houve a assinatura do segundo termo aditivo. E qual era o objeto desse termo aditivo, né? O objeto dele era a prorrogação por mais 75 dias. Após 2 meses de obras, novamente foi prorrogado o bendito contrato, que resultou no terceiro termo aditivo. Acontece que, nesse aditivo, foi incluída a cláusula que previa o quê? A improrrogabilidade do contrato, a qualquer título, qualquer título. Não pode prorrogar mais. Entendeu? Nada. De modo, né, qualquer título que eu digo, que pudesse ensejar, né, o reajuste do valor previamente estabelecido pelo serviço prestado. O que a empresa fez? A empresa, ela solicitou o realinhamento de preços estabelecidos no contrato. Ela alegou que estava passando dificuldade, que a variação dos preços apresentados pelos insumos na realização da obra e pelo remanejamento dos setores, estava tendo muita dificuldade. Esse pedido ele foi apresentado administrativamente e foi indeferido, né? Por que foi indeferido? Porque ela não conseguiu provar o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. E detalhe, ela não concluiu a obra, né? Ela não concluiu os serviços. Consta no processo falta de planejamento e ineficiência na gestão da obra. Pessoal, nesse regime, né, de empreitada por preço global, lembram que é aquele no qual se contrata o serviço por um preço certo ou total, não podendo ser alterado o valor contratado, salvo se, né, tem a exceção, por acordo entre as partes ou em caso de sobrevirem fatos imprevisíveis ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, né, hipótese de força maior, caso fortuito. Tudo com o objetivo de quê? De manter o equilíbrio financeiro do contrato. Então, pelo relato do caso concreto, o que a gente pode observar? Que não foi, né, comprovado, não foi observado nenhuma das hipóteses de reajuste de preço prevista em lei, nenhuma. Então, não há que se falar em fato estranho à vontade das partes. Ao contrário, muito pelo contrário. A administração, ela sempre cumpriu com a sua parte, né, do contrato. Como? Realizando os pagamentos em dia, fornecendo todas as condições para que ocorresse o cumprimento desse contrato. Não satisfeita, a empresa ela ingressou com um processo judicial, né? E nesse processo nós tivemos uma perícia, e nessa perícia, muito interessante, que o perito ele chegou à conclusão de que o autor não tinha direito a nenhuma indenização por decurso de prazo, nenhuma, né? Porque o que ele colocou lá no laudo dele? Ele falou o seguinte: olha, houve a reforma, a empresa foi contratada para fazer um determinado serviço por um prazo de 390 dias. Ela tinha que entregar o serviço. Ela não cumpriu, muito pelo contrário, nós tivemos 3 aditivos. Então, ele fala assim: como não foi concluída, como não houve a conclusão dessa obra, o que aconteceu? Passados 208 dias, isso está no laudo, 208 dias do prazo estabelecido no contrato, né? Ela não cumpriu.
ele entendeu que não era devido e a sentença foi de improcedência. Por quê? Lá consta no relatório que o caso se trata de uma licitação em regime de preço global, né? Onde a empresa não sagrou-se vencedora, ela apresentou o menor preço. Ela não poderia, né? Ela não poderia ter aumentado o valor da sua proposta depois de ter vencido o processo licitatório. Por quê? Porque seria contra os princípios da moralidade e da igualdade que regem a licitação pública. Então, é a empresa, ela não foi obrigada a contratar com a administração. Ela aceitou o risco e ofereceu o preço e venceu a licitação. E agora ela pediu reequilíbrio. Nesses casos, né, eu costumo usar uma frase que é a seguinte: não sabe brincar, não desce para o play, né? Mas vamos continuar falando do regime da contratação integrada. O que a gente deve observar no pedido de reequilíbrio? Se há projeto básico ou executivo adequado para a licitação, né, da execução dessa obra. Se a formalização do contrato atendeu aos preceitos legais e se sua execução foi adequada. Se há matriz de risco. Se identificarmos projeto em desconformidade com as premissas do anteprojeto, se houve comprometimento do prazo de entrega do empreendimento, se houve descumprimento de cláusulas contratuais, é meio caminho andado para o indeferimento. Por que isso? Porque o RDC, né, a intenção do legislador foi conferir uma maior assunção de risco para o particular nas contratações integradas, de modo que nas situações em que não houver, né, uma alocação objetiva de riscos entre as partes, né, riscos estes estabelecidos contratualmente. Vocês entenderam? Então, essa seria uma das principais características desse regime contratual, ou seja, a transferência da responsabilidade pela elaboração do projeto básico ao contratado para a execução das obras. O anteprojeto ele serviria somente como parâmetro referencial para a estimativa de custos e posterior avaliação das propostas ofertadas no certame licitatório. Temos que saber também, né, que nesse tipo de regime só pode ocorrer aditivos em duas hipóteses: recomposição do equilíbrio econômico-financeiro oriundo de caso fortuito ou força maior, e por necessidade de readequação do projeto. Porém, ele fica limitado, nessa readequação, ele fica limitado àquele percentual de 25% estabelecido lá na 8666. Um adendozinho. Há uma discussão acerca da primeira hipótese, com relação à recomposição, que só seria devida nas situações de caso fortuito e força maior. Muitos doutrinadores, eles entendem que isso seria inconstitucional. Mas, de fato, nós temos essa limitação para o pedido de reequilíbrio na contratação integrada. E essa limitação, ela consta no parágrafo 4º, artigo 9º da lei do RDC, né? Por quê? Porque a norma, ela diz que só pode ser concedido o reequilíbrio quando você constatar o caso fortuito e a força maior. Então, diante dessa situação, a gente vai ter que ter uma análise, né? Ela tem que ser reavaliada, a análise desse pedido de reequilíbrio. E ela tem que ser tratada com mais rigor. E a gente tem que considerar 3 elementos essenciais, né? O risco, a probabilidade e a incerteza. Há o entendimento de que o parágrafo 4º do artigo 9º do RDC, ele não possibilitou que todo e qualquer evento caracterizador da teoria da imprevisão, que é a imprevisibilidade e a extraordinariedade, ele pudesse ser utilizado como o parâmetro, né, como base para o aditamento contratual.
mas sim aqueles resultantes de caso fortuito e força maior. Mas como eu já falei, isso é uma discussão, vai depender do caso, de cada caso que a gente analisar. Então, o que nós temos que atentar? Nós temos que atentar à questão da matriz de risco, né? Por quê? Por que eu estou falando da matriz de risco? Porque, eh, apesar da 12.462, né, ela não fala isso expressamente, eu não tenho isso expresso na lei, o Tribunal de Contas o Tribunal de Contas, ele vem compreendendo que a contratação integrada, ela porta uma matriz de risco, olha que interessante, semelhante à que instrui os contratos celebrados na concessão patrocinada e na concessão administrativa, aquelas modalidades da parceria público-privada. Por quê? Porque privilegia os princípios da segurança jurídica e da eficiência. E por quê? Porque a matriz de risco, ela pressupõe, né, a premissa de que todos os riscos, né, devem ser atribuídos às partes que melhor têm condições de gerenciamento e adoção de mecanismos preventivos, né? A matriz de risco, ela vai conferir segurança jurídica à contratação e simetria de informações entre contratante e contratado, bem como ela define de maneira clara e objetiva as consequências contratuais decorrentes de evento futuro, né? Eu tenho uma matriz de risco, eu vou tentar passar para você, mostrar para você, passar não, mostrar para vocês, né? Que essa matriz de risco que eu vou mostrar, ela apresenta o tipo de risco, a descrição, a sua materialização, a sua mitigação e a sua alocação, né? É mais ou menos isso aqui, gente. Eu não sei se dá para ver direitinho, mas é mais ou menos assim, uma planilhazinha, né? Que a gente monta. Aqui a gente coloca tudo que a gente puder, né? Geralmente. Então, desse modo, ocorrendo um evento no qual foi atribuída a responsabilidade à administração, né? Por exemplo, vamos supor que na minha matriz de risco tivesse assim, risco na demora da desapropriação. A princípio, parece claro, né? Claro, transparente, né? A princípio que a gente poderia até admitir a celebração de termo aditivo para reequilibrar a economia original daquele contrato, né? Apesar de não constar expressamente lá no parágrafo 4º, artigo 9º da lei do RDC. Portanto, gente, matriz de riscos e equilíbrio econômico-financeiro do contrato estão intimamente conectados. Desse modo, quando tivermos que nos manifestar num pedido de reequilíbrio sobre o regime da execução da contratação integrada, nós temos que observar com muita atenção se há matriz de riscos. Havendo, temos que verificar se o fato alegado corresponde à responsabilidade da administração. Daí a importância da matriz de risco ser integrada ao edital e ao contrato, pois ela vai definir claramente a responsabilidade pelos riscos inerentes à execução do contrato. Vejam, numa contratação integrada temos matriz de riscos, né? O contratado, ele previu uma determinada produtividade de mão de obra, consumo de materiais e uma quantidade de horas de equipamento na composição dos custos unitários do serviço, avaliando riscos possíveis e custos adicionais caso materializasse. Se na efetiva execução ele gastou mais horas de mão de obra, consumiu mais materiais ou mais horas de equipamento por unidade de serviços, esses riscos, né, eles se confirmaram
Por quê? Por falha, incompetência ou não adoção de medidas de contingência, né, por parte do contratado. Logo, ele não poderá pleitear qualquer recomposição de preços alegando desequilíbrio econômico financeiro. E se ele pleitear, vocês já sabem que é indeferido. O mesmo ocorre em relação ao prazo de execução. Se esse prazo, né, ele foi necessário essa prorrogação por má conduta, né, por má gestão da obra, resultando aumento expressivo de seus custos indiretos, principalmente gastos com a administração pública, não poderá o contratado alegar como situação passiva de ressarcimento por desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a menos que a menos que se tratasse de situações, né, motivos imprevisíveis. Gente, esses foram apenas algumas ponderações relativas à necessidade, né, à importância de conhecermos o regime de execução. Por quê? Porque através deles poderemos entender melhor o caso que estamos analisando. Entenderam? Por hoje é só, pessoal. Deixo aqui para vocês o seguinte versículo: que a justiça corra como as águas e o direito como um riacho perene. Muito obrigada pela participação. Até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a todos.